Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, internautas, eu gostaria, antes de mais nada, de ler a homenagem escrita nesta placa que será entregue às igrejas de confissão luterana. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Campo Bom. Homenagem à Igreja Evangélica de Confissão Luterana, essa é a que eu tenho, a da Paz está na mão ali. Nosso reconhecimento e lembrança pelas comemorações dos 500 anos da Reforma Luterana. Campo Bom, 25 de outubro de 2017. E eu gostaria de salientar nesta placa que esta é a casa do povo. Essa casa pertence ao povo. A proposição foi de 3 vereadores, mas a homenagem é do povo de Campo Bom. Então, nós fizemos questão que o nome de todos os vereadores constasse na placa, uma forma de reconhecimento que essa casa unida respeita, agradece e enaltece os serviços prestados pelas igrejas de confissão luterana. Então consta como Max de Souza, presidente, Vitor Souza, vice-presidente, Paulo Tigre, primeiro secretário, João Paulo Berkenbrock, segundo secretário, Cirano Cardoso, Flávio de Andrade, Gerry Moraes, Jocely Fragoso, Milton Wust, professora Sandra Hort e Tiago Souza. Senhoras e senhores, dentre as palavras que eu separei do meu discurso, eu, antes de mais nada, não sei se agradeço ou critico ao pastor Aurélio, porque graças a um ato dele em 15 de janeiro do ano passado, né, eu tive a união com a minha esposa e amanhã, o fruto dessa união, se tudo correr bem, meio-dia, né, receberá a luz no Hospital Regina. Mas eu sempre tive um importante interesse em relação a Martim Lutero, porque ele foi um grande pensador, além de um grande revolucionário. Até porque uma das frases que eu me recordo quando estudante, e como não passei em medicina na primeira ocasião, fiz filosofia seminarista, tinha uma frase num quadro na entrada da nossa sala de aula que dizia: da liberdade de consciência e suas consequências. E uma das características desses 500 anos é a luta do ser humano por liberdade. Não libertinagem, mas liberdade. E essa reforma, originada no século XVI, deu um importante passo. Até porque, 1984 anos atrás, um homem deu a vida por nós. Um homem mostrou o significado do que é o sofrimento, o flagelo e a morte. Mas, nos 33 anos que antecederam esse fato, ele mostrou o que é a educação, o respeito e, acima de tudo, o amor. E este homem também, para a sua época, era um revolucionário, era um contestador. Na época, no século XVI, havia um temor que viver sem Deus ou longe dele era muito complicado. A religião era uma base de uma sociedade. Para vocês terem uma ideia, eu tenho em minha casa uma indulgência comprada pelos meus avós, assinada pelo Papa Paulo VI. Não sei se ela serviu para os meus avós que já são falecidos, mas eu tenho a indulgência comprada e assinada com o selo papal. Pois bem, hoje podemos dizer que gozamos da liberdade de pensamento, não só por Martim Lutero, mas por todos aqueles que o protegeram. Até porque um cristão é senhor, livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Mas um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Esses efeitos da Reforma Protestante
foram muito além da esfera meramente religiosa, até porque religião é uma religação, né? Uma ligação que existe entre nós e Deus. Esse movimento do século XVI, encampado por iluministas, atingiu toda uma sociedade. Se vocês terem exemplos, na política, as posições doutrinárias da Reforma contribuíram para a consolidação da democracia no Ocidente. O conceito do sacerdócio de todos os fiéis anulou a distinção radical entre clero e leigos, ou seja, não existia mais o segundo poder. O primeiro poder seria o rei, o segundo poder o clero e o terceiro os demais. A igreja preconizada por Lutero não era mais uma instituição hierárquica, e sim uma comunidade de pessoas crentes. Depois veio a noção calvinista da igreja como comunidade, que contribuiu para o surgimento de uma ideia de contrato social. Um outro legado político da Reforma foi a defesa da consciência individual, quando se intensificou a repressão contra os protestantes em alguns países, até porque pensar era proibido. Pensar era uma ameaça ao poder dos reis e do próprio Papa. Pois bem, a reivindicação protestante contra a tirania contribuiu para revoluções como a americana e a francesa nos séculos XVIII. Europeias também. Algumas dessas traduções se tornaram verdadeiros momentos literários de certos idiomas, como a Bíblia alemã. No caso do português, a tradução foi de um cidadão chamado João Ferreira de Almeida, que era um pastor lusitano a serviço da Reforma holandesa, que poucos conhecem e que foi de grande relevância, né, para um Brasil onde poucos sabiam ler. As literaturas nacionais foram fortemente influenciadas pelos reformadores, e poucos nós sabemos disso. Mas vamos mais além. Na economia, um novo entendimento de vocação, os reformadores solaparam o dualismo medieval do trabalho sagrado e secular. Na velha ordem, somente os religiosos eram tidos como os vocacionados. Os líderes protestantes passaram a defender que todo trabalho é uma vocação divina, o que resultou na valorização das atividades comuns e gerou uma nova ética do trabalho. Além disso, a ênfase da reforma na responsabilidade, na disciplina, na frugalidade, possibilitou a prosperidade das famílias e das comunidades. A ética protestante e o espírito do capitalismo europeu dos séculos XVII a XIX consideraram a propriedade material como uma evidência de que estavam entre os eleitos por Deus, embora um erro no início. Tanto Lutero quanto Calvino atacaram vigorosamente o capitalismo por sua cobiça, reivindicando o controle estatal sobre o mesmo como forma de proteger os pobres e os trabalhadores. Ou seja, diferente do que é hoje, eles amavam os pobres e combatiam a pobreza. Hoje, os políticos muitas vezes dizem amar o pobre, mas idolatram a pobreza, porque através dela eles conseguem manipular as populações. Além disso, os reformadores contribuíram para o desenvolvimento da assistência e previdência social moderna, coisas que evoluíram para o mercantilismo e o apoio entre as nações. Na educação, o interesse não só pela leitura, não só por ler a Bíblia, mas estudá-la e, principalmente, compreendê-la. Com efeito educacional e principalmente através de Gutenberg e a massificação da Bíblia, Alemanha e Escócia foram as primeiras a terem educação universal. Depois, Nova Inglaterra, puritana, e na América do Norte. Após, então, vieram para o Brasil e universidades como Genebra, Harvard, Yale e Princeton. Pois bem, de tudo, senhores, isso foi uma pequena parte do que Martinho Lutero fez através das 97 reformas pregadas na porta de uma igreja.
Mas, além de tudo isso, ele nos mostrou que vale a pena lutar. Apesar de ele ter escrito algo que vai contra o meu xará, um pouco mais famoso, Paulo Apóstolo, na sua primeira carta aos Romanos, onde ele diz que o importante são as obras, e Martim Lutero condenava as obras, dizia que era pela fé e não pelas obras. No restante, ambos concordavam, né, em que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Por fim, senhoras e senhores, de frente à minha mesa, eu coloquei uma rosa. Aquela rosa de Lutero, ela tem alguns significados. E é importante para as pessoas que nós saibamos o significado das coisas. Assim como nós saibamos por que esse lenço rosa, por que a gravata rosa no Outubro Rosa, por que a partir do mês que vem passaremos a usar o laço azul. Tudo tem um significado. Porque a cruz tem um significado para os cristãos. A cruz preta no centro do emblema lembra que em Jesus, o próprio Deus, vemos nosso encontro, sacrificando sua vida e vencendo o poder da morte em nosso favor, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz preta, envolvida pelo coração vermelho, significa que Cristo é o centro da vida da comunidade e da igreja. Ele é o mais importante. A partir dele, todas as outras coisas e pessoas recebem seus devidos lugares e seu valor. O coração nos faz recordar que é pela fé que somos justificados e não pelas obras. A cor vermelha é o símbolo do amor. Assim como Cristo nos amou, também os seus se amam uns aos outros, como a si mesmos. Assim como Cristo serve os seus, eles servem uns aos outros, cada qual conforme o dom que recebeu. Seguimos o crucificado, confiando que a cruz não mata, e sim nos mantém vivos. As 5 pétalas brancas assinalam que pela fé, atuante em prol da justiça e da paz, temos alegria, consolo e paz com Deus, conosco mesmo e uns com os outros. E é isso que a cor branca simboliza, tão rara nos dias de hoje. O fundo azul lembra o céu e aponta para a fidelidade. Fidelidade em Deus e em Cristo. E ele veio para nos salvar e unir em comunidade. Cristo reina desde a ascensão. E a partir de Pentecostes, ele cria e envia e guia a sua igreja. E indo em frente, abre-lhe o caminho. Mostra, segue-o quem o deseja, pois assim somos dotados do livre-arbítrio. O anel dourado lembra o ouro, o metal precioso. Simboliza tudo aquilo que Deus nos dá, já agora pela fé, em forma de sinais. Perdão, comunhão, esperança, sentido de vida. Opção de nós todos pela busca do pão de cada dia. Não só o pão que alimenta o corpo, mas o espírito. Aponta também para aquilo que na eternidade nos será dado. Alegria sem fim, satisfação, não só das necessidades materiais, mas conforto espiritual. Então veremos face a face aquele na qual temos o credo. Essa rosa é criada de maneira bela e ordenada. Também a igreja é motivada para investir criativamente na confecção de seu plano de ação missionária, inspirados pelo símbolo da rosa de Lutero. Por tudo isso, esta mera homenagem pelos 500 anos, e assim como dissestes, um livro que dura 50 anos é um belo livro. Uma instituição que dura 500 anos, não há que se negar o quanto ela é bela, importante, fundamental e não é perene, é duradoura. É da cruz de Cristo que parte toda e qualquer missão verdadeira na igreja. E com a força da própria cruz, a missão se expande até os confins da terra. Pois bem, o ano de 2017 tem um grande significado histórico para a nossa sociedade. Mas de nada adianta se em 31 de dezembro ele terminar. Se em 31 de dezembro não nos prepararmos para 501,
502, 503, 504 e assim por diante. Se pararmos nos 33 anos de Cristo e não formos ao resto, e não formos além das nossas próprias possibilidades, tudo isto restará de uma sala, uma placa numa parede ou num lugar apropriado, porque nós todos voltaremos ao pó, nós todos ficaremos. Mas as instituições, essas permanecerão. E é por essas e para essas que esta casa do povo faz essa homenagem aos senhores, que abnegadamente, e a todos vocês, desculpem se eu fui repetitivo, pois todos vocês já devem saber decore e salteado isso, mas para os senhores, abnegados, esse reconhecimento é importante, até para mostrar às futuras gerações, não pelo reconhecimento de uma placa, mas pelo valor que um homem tem. Pois eu já disse alguns dias nessa casa, um homem não tem preço, um homem tem valor. Uma instituição não tem preço, uma instituição tem valor. Pouco importa o preço dessa placa, importa é o valor que nós colocamos nela e destinamos a vocês. E só nos resta dizer, em nome da bancada do PMDB, muito obrigado. Muito obrigado por existirem, muito obrigado pelas suas obras, pelas suas ações, pelo seu voluntariado, e muito obrigado por nos aturarem.